Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo sobre logística e hoje nós falaremos aí de gestão de estoques com o desenvolvimento da curva ABC. Nos últimos vídeos eu expliquei os conceitos teóricos da curva ABC, expliquei como fazer o passo a passo manualmente e também por meio do Microsoft Excel, como otimizar aí o desenvolvimento da curva ABC. Para as minhas turmas eu passei alguns exercícios e estou fazendo a correção em vídeos curtos. Então, hoje nós faremos a correção do exercício número 3, tá ok? Então, vamos lá. Só lembrando que a curva ABC é um método baseado nas ideias de Vilfredo Pareto, um italiano que criou o chamado do conceito 80-20. Ele fez algumas pesquisas e percebeu que 80% da riqueza da população estava concentrada em apenas 20% das pessoas dessa população. E na época das grandes guerras, aplicaram este mesmo conceito na gestão de materiais, na gestão de estoques, e percebeu-se também que 80% do que existe no valor dos estoques das empresas normalmente está concentrado em apenas 20% dos itens, em quantidade de materiais. 15% do valor acumulado do estoque está concentrado em apenas 30% dos itens e os outros 5% que compõem o valor total estocado está em 50% dos itens. Ou seja, eu tenho alguns itens que são os itens classificados como classe A, que são poucos itens em quantidade, porém representam a maior parte do valor que eu tenho no meu estoque. Eu tenho itens que têm um valor intermediário em relação ao valor total do meu estoque e também em quantidade é uma quantidade intermediária. E eu tenho uma quantidade de itens, alguns itens, que representam pouco do valor que eu tenho estocado, porém é uma grande quantidade de itens, os itens classe C. Então tem os itens classe A, itens classe B e itens classe C. A classificação ABC ou curva ABC classifica os itens de estoque conforme a sua importância relacionada ao valor que eu tenho estocado. E quais decisões eu consigo tomar com ela? Eu posso entender que resolvendo os problemas de estoque dos itens classe A, eu resolvo 80% dos meus problemas financeiros de estoque. Isto atuando em poucos itens, em pouca quantidade de material. Normalmente as empresas não fazem a classificação e gastam energia, tempo, mão de obra e dinheiro resolvendo os problemas dos itens classe B e C, que financeiramente representam apenas 20% dos problemas. Ok? Então, eu expliquei toda essa teoria num outro vídeo que estará no final deste link para quem quiser assistir. E agora vamos corrigir o exercício. Aqui a gente tem o modelo no gráfico, né? Graficamente, ó, aqui eu tenho o custo do meu estoque no eixo dos custos e aqui no eixo dos itens a quantidade de itens. Ó. Então os itens A, normalmente poucos itens, que representam 80% do valor do meu estoque. Os itens B representam de 80 a 95, ou seja, 15% do valor que eu tenho no meu estoque estão aqui nos itens B. E os itens C são os itens que compõem os custos do meu estoque de 95 até 100%. Normalmente uma grande quantidade de itens. Então, o ideal é a empresa fazer a classificação e resolver primeiramente os problemas dos itens A. Depois ela vai para os itens B e no final nos itens C. Como normalmente a equipe é pequena, a gente tem que concentrar a nossa equipe em resolver problemas em quais o impacto financeiro é maior, com mais velocidade. Certo? Então, itens A são os principais itens do nosso estoque. Tenho que ter mais cuidado, fazer mais inventários, colocá-los em regiões de armazenagem com mais visibilidade para evitar extravios, roubos. Tenho que constantemente dar qualificação para os colaboradores, ter boas parcerias com os fornecedores desses itens. Itens B são itens onde eu tenho que ter cuidados medianos, e os itens C
O problema, o impacto financeiro deles não é tão dramático, né? Mas eu tenho sim que também cuidar deles. Mas eu posso colocar aí menos recursos, menos esforços. Resolvo primeiro os problemas daqui e depois daqui. Então eu priorizo as minhas ações de melhoria. E aí eu passei alguns exercícios. Este é o exercício 3. Então eu tenho aqui uma lista de itens, uma lista de materiais. Eu tenho a quantidade de estoque de cada um desses materiais e tenho o custo unitário de cada um desses materiais. São as 3 informações que inicialmente eu preciso para desenvolver a curva ABC, tá ok? Na sequência, a gente precisa calcular o valor total dos materiais, ó, que nada mais é do que a multiplicação entre a quantidade que eu tenho em estoque vezes o custo unitário. Então, do material lápis preto, valor total, 3 unidades que eu tenho em estoque, vezes 30 centavos, que é o custo unitário. Caneta azul, quantidade de estoque, vezes valor unitário. E assim até o último item. No Microsoft Excel, eu faço essa multiplicação na primeira célula e utilizo o autopreenchimento, né? Eu arrasto ali essa forma. Terei aí o resultado otimizado. Então, uma multiplicação simples na primeira etapa. Aí aqui eu já faço uma classificação de reordenação. Como assim? Eu precisarei criar uma nova lista com esses materiais reordenados, do material com o maior valor total para o material com o menor valor total. Então, o material com o maior valor total será o primeiro material na próxima lista. O material com o segundo maior valor total será o segundo material na próxima lista. O material com o terceiro maior valor total será o terceiro material da próxima lista. E eu faço isto até o último material, tá ok? Para depois reordenar. No Excel, eu faria aqui uma classificação com base no valor total. Eu faria uma classificação do maior para o menor. Automaticamente a lista seria reordenada, certo? Vamos seguindo aí então. Seguindo a nossa correção, após calcular este valor total acumulado de cada material, o valor total de cada material, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa calcular o valor acumulado. O que é o valor acumulado? No primeiro material, eu vou repetir o valor total desse material, certo? No segundo material aqui, ó, o valor acumulado é o valor acumulado anterior mais o valor do material analisado. Ó. Então, 424 mais 100 reais. Beleza. No próximo material, ó, o valor total acumulado é o valor acumulado anterior mais o valor do material analisado. Ou seja, 524 mais 64. Correto. No próximo material, o mesmo processo. Valor acumulado anterior, 588, mais o valor do material analisado, R$ 26. E eu faço esse mesmo processo até o último material. Tá ok? Vou otimizar aqui para o vídeo não ficar muito longo. No Excel, como que eu faria isso? No Excel, o primeiro valor seria igual à célula do valor do material analisado. Já no segundo, seria igual a esta célula mais esta célula. Eu teria já esse valor acumulado e aqui eu poderia arrastar a fórmula, né? Fazer o autopreenchimento para ele fazer em 1 segundo aí, independente da quantidade de itens, tá ok? Próxima etapa, a gente calcula o percentual sobre o valor acumulado.
Como que a gente faz isso? Agora é que a gente vai entender quanto que cada material representa em percentual sobre o valor total do nosso estoque. O valor total do nosso estoque a gente já calculou automaticamente, ó, o último valor total acumulado é o valor total do nosso estoque. Esse percentual, fazendo manualmente, eu vou pegar o valor acumulado analisado e dividir pelo valor total do estoque. Por exemplo, R$ 424 dividido por R$ 763,26 dá 0,5555, uma dízima. Multiplico isso por 100 para transformar em percentual. Recomendo sempre utilizar duas casas após a vírgula, tá? Isso vai me dar um resultado de 55,55. Ou seja, este material sozinho já representa 55% do valor que eu tenho no meu estoque. Próximo valor total acumulado. Mesmo processo, ó, R$ 524 dividido pelo valor total de estoque, 763,26, e multiplico por 100 para transformar em percentual, 68,65. Ou seja, estes dois materiais representam 68% do valor que eu tenho no meu estoque. Próximo material, 588 dividido pelo valor total do meu estoque. E vou multiplicar por 100, né, fazendo manualmente. 77,04. Tá ok? Próximo material, 614 dividido pelo valor total do meu estoque. 80,44. Ou seja, ó, esses 4 itens sozinhos representam 80% do valor do meu estoque. Então, se eu resolver os problemas de gestão de estoque desses materiais, eu já resolvo 80% do meu problema financeiro. Tá ok? Aqui a gente está na nossa classe A. Faça esse processo para todos os materiais, para ter os percentuais de todos. Tá ok? No Excel, como que isso será feito de uma forma mais otimizada? Eu vou simplesmente fazer aqui igual a esta célula dividido por esta célula. Já vou deixar a formatação dessa célula do resultado para percentual, com duas casas após a vírgula, e irei congelar essa célula. Irei fazer ela se tornar uma referência absoluta na fórmula. Por quê? Porque quando eu arrastar aqui depois para preencher os outros automaticamente, todos serão divididos por esta célula, ela estando congelada com a tecla F4. Se eu não fizer isso, quando eu arrastar, as próximas células utilizarão as células seguintes, vazias, no cálculo. Então eu tenho que tornar essa célula uma referência absoluta. Feito isso, é só arrastar aqui, ó. E aí eu terei todos os percentuais, até chegar lá no percentual de 100%. E agora a gente classifica os itens A, os itens B e os itens C. Os itens A são os itens que representam 80% do valor que eu tenho no meu estoque. Então, ó, esse item, 55%, está dentro dos 80%, é A. Próximo item, 68,65%, A. Próximo item, 77,04, A. Próximo item, 80,44, A. Ele passou de 80, porém, ele é o número mais próximo de 80 que eu tenho. O 77,04 falta 2,96 para chegar em 80. O 80,44 passou apenas 0,44. Então, grande parte das empresas utilizam essa ideia de aproximação do parâmetro para a classificação, para ela ficar mais exata, tá bom? Mas no caso da sua empresa, se você quiser exatamente cortar aqui o parâmetro em 80 e o que passou de 80 já ser item B, tá ok, né?
Aí vai ficar a seu critério. Cada empresa acaba adaptando para a sua realidade. Aí os itens B representam 15% do valor do meu estoque. O que são esses 15%? É de 80 até 95. Então, quem estiver a partir de 80 a 95 é B. Então, 82,96 B, 85,32 B, 87,19 B, 88,76 B, 90,27 B, 91,71 B, 93,15 item B, 94,52 item B, 95,83 item C. Por que C, professor? Se aqui 80,44 continua sendo A. Exatamente por causa do critério de aproximação. 94,52 está mais próximo de 95 do que 95,83. Por quê? 94,52 falta 0,48 para chegar em 95. 95,83 passou 0,83. Então, o mais próximo de B é este, ele continua sendo B, e este que está mais longe de B já é um item classe C. Os itens classe C representam 5% do valor total do meu estoque. São todos os itens que estão acima de 95. De 95 a 100 estão meus itens classe C. Então, agora aqui todos são classe C. Tá ok? Então, está feita a classificação ABC. Eu já sei que apenas esses 4 itens representam cerca de 80% do valor estocado. Eu já sei que estes itens aqui representam 15% do valor que eu tenho estocado. E eu já sei que o restante dos itens representam 5%. Ou seja, eu resolvendo os problemas daqui, eu resolvo 80% dos meus problemas financeiros. Aí eu consigo dimensionar os meus inventários, a frequência de inventário, eu consigo dimensionar quantas pessoas irão cuidar desses materiais, eu consigo dimensionar o endereçamento desses materiais no meu estoque, se irei colocá-los em locais com câmeras, locais mais seguros, enfim, consigo tomar várias decisões com base na curva ABC, tá ok? Esses itens são menos importantes, os B e o C? Não, eu tenho que cuidar deles também, mas inicialmente eu resolvo os problemas daqui. E aí na sequência eu venho resolvendo os outros problemas. Aqui o meu impacto, o meu resultado é muito mais rápido e bem maior. Tá ok? Aqui no Excel, você vai fazer uma função C igual a C. O percentual acumulado for menor ou igual a 80, o Excel vai te retornar A. Se o percentual acumulado for menor ou igual a 95, o Excel vai te retornar B. Se não, ele é maior do que 95, o Excel vai te retornar C. E aí você arrasta aqui a função C, tá ok? Teremos um vídeo onde eu mostro esse processo sendo feito, o link estará aqui no final. Aqui é uma análise, né, de quantos itens são A, 4 itens, que representam aí 80,44% do valor do estoque. Os itens B, 8 itens, que representam 14,8% do valor que eu tenho no meu estoque, nesse caso. E os itens C, 8 itens, que representam 5,48% do dinheiro que eu tenho no meu estoque. Ou seja, fica bem evidente que resolvendo os problemas dos itens A, que são poucos itens, eu resolvo 80% do valor do meu estoque. Tá ok? Basicamente era isso. Peço que quem gostou, que curta, que comente, que compartilhe. As dúvidas podem ser colocadas nos comentários. Aqui são as principais referências do material.
Aqui estarão os links para o vídeo de como otimizar a curva ABC no Excel, o vídeo da parte teórica da curva ABC e também um vídeo sobre Excel, sobre as outras funções que vocês podem usar aí nesse processo. Agradeço a atenção de todos, se inscrevam no canal e fiquem de olho nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.